até para tentar marcar uma diferença em relação ao quadriênio anterior, como o senhor sempre se refere ao mandato do presidente Jair Bolsonaro, sempre as autoridades que iam ao microfone para fazer um discurso, para saudar quem estava por ali, eles sempre usavam a linguagem neutra, né? Então era bom dia a todos, bom dia a todas e bom dia a todes. Agora parece que desistiram desse tipo de saudação no início dos eventos públicos realizados no Palácio do Planalto, por exemplo, né? Como é que o senhor vê essa discussão lá em BH, professor? Bem, primeiro, esse não é um assunto da esfera municipal, né? Isso, se alguém recorrer a instâncias superiores, isso vai ser derrubado. Isso não cabe à Câmara Municipal de qualquer dos mais de 6 mil municípios brasileiros deliberar sobre língua portuguesa. Só faltava essa. Então, o rapaz precisa primeiro aprender o que pode e o que não pode ser feito numa Câmara dos Vereadores. Segundo, para mostrar que vamos chamar assim, a independência. Eu acho essa questão absolutamente irrelevante. Para mim é todos e todas, ponto. Eu acho isso irrelevante. O Brasil tem 33 milhões de pessoas que passam fome, 110 milhões de pessoas que passam necessidade alimentar. Temos a segunda ou terceira maior concentração de renda do mundo. Temos milhões de desempregados. Nós vamos ficar discutindo se é todos, todas e todes. Então, alto lá, né? Essa questão identitária veio dos Estados Unidos. Isso não veio da Europa. E veio para dissolver. Eu sei que muitos vão ficar irritados comigo, mas não é nenhum problema, eu não estou preocupado com isso. Veio para dissolver as questões fundamentais, estruturais das sociedades latino-americanas, como a nossa, aqui do Brasil, que somos da América Latina, que são algum desses pontos que eu levantei, né? Que são as questões essenciais. Você acha que nós, Colombo, nós vamos ficar discutindo aqui, todos ou não todos? Eu quero discutir como resolver os 33 milhões que passam fome, 110 milhões que passam necessidade alimentar, que o Brasil volte a crescer. Eu quero a reindustrialização, eu quero que São Paulo volte a ser a cidade que mais crescia no mundo, como foi nos anos 1950, 1960, que os problemas urbanos que você identifica corretamente, que nós temos, seja resolvido. Aí nós vamos ficar discutindo o que eles querem, porque eles não têm projeto. É todos ou todas. Que importância isso tem? Eu não vou falar todos, não vou falar porque não existe todos. Existe todos, existe todas. Se alguém achar que vai entrar na internet e vem essa questão de lacração, né, de cancelamento, essa expressão também, pode cancelar. Para mim isso não tem importância nenhuma, essa questão do cancelamento. Agora, pera um pouquinho, quem define língua portuguesa não é a Câmara Municipal e não existe todos. Ponto final. Muito bem. Aliás, essa é uma crítica muito frequentemente feita a partidos de esquerda, né, professor? Que muitas vezes deixam de estabelecer contato com necessidades urgentes. O senhor lembrou aí, 33 milhões de pessoas passando fome. Deixa de estabelecer interlocução, por exemplo, com gente que vive na periferia, que passa horas presa em ônibus que funcionam mal, que não tem emprego perto de casa e dedicam muita energia a discussões que são importantes, mas a questões muito específicas e deixam espaço aberto para que outros grupos políticos conversem com as necessidades de fato dessas pessoas, né? Que querem saber, querem ser respeitadas, independentemente do gênero, né? E querem ser chamadas daquilo que mais lhe convém e tem todo o direito disso, mas também querem saber quando é que vai ter emprego na área delas, quando é que elas vão poder usar o celular às 5 horas da manhã no ponto de ônibus sem serem assaltadas. Claro. Tem uma demanda aí de um mundo real e há um próprio segmento da esquerda que faz essa crítica a um outro segmento da esquerda, né, professor? Que cai na armadilha, Colombo. Porque a armadilha de certas discussões colocadas por grupos extremistas no campo da direita é justamente retirar das questões estruturais a discussão. O que nos interessa, na minha leitura, respeitando, evidentemente, data vênia os outros, como diria um advogado, é discutir as questões estruturais do Brasil. O Brasil precisa voltar a crescer. Nós crescemos a 13% ao ano.
A taxa chinesa, eu sei que hoje é impossível, não é possível nenhum país, nem a China, crescer 13% ao ano, mas eu quero que o país volte a crescer. Para isso precisamos qualificar a força de trabalho, né? Precisamos fazer o que o Deng Xiaoping, a política das 4 modernizações, que lá na China foi a indústria, a agricultura, a defesa e a ciência e tecnologia. Foi a política das chamadas 4 modernizações. Claro que aqui tem as nossas especificidades, né? Mas é isso. Nós precisamos enfrentar os grandes problemas nacionais que são estruturais, que não resolvem com uma varinha de condão, mas tem de começar o início do problema. Quando você desvia para essas questões de etarismo, desvia para questões de gênero, não existe ideologia de gênero, isso é uma invenção, não existe cientificamente. Para esse tipo de coisa, você deixa de lado as questões que são centrais. Por que o Brasil tem uma das maiores concentrações de renda do mundo? É o 2º ou 3º. Isso interessa para mim. Por que nós não temos o imposto sobre grandes fortunas, como todos os países têm? Né? Ah, mas eu vou levar minha fortuna para não sei aonde. Vai levar para onde? Para o Afeganistão? Para Cabul? Para Kandahar? Não vai, papo furado. Então, isso é reforma tributária que nós vamos discutir o 2º semestre. É isso que interessa. Falar em todos, olha, me desculpe, primeiro não existe, é todos e todas. E segundo, não cabe a um vereador decidir tal questão. Precisa ler e entender a Constituição e discutir as questões estruturais e não cair, você bem indicou, nas armadilhas. Aí você desvia sempre das questões centrais e discute as questões secundárias. Enquanto isso, os outros países vão passando à nossa frente.